Aleluia! Glória a Deus, você pode sentar. Glória a Deus, que bênção poder estar aqui com vocês essa noite. Deixa eu me apresentar para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou o pastor José Passinato, sou pastor da Embaixada do Reino de Deus, ali na Flórida, né? Que nós chamamos de Embaixada Church. E estamos ainda expandindo. Falava com o pastor Michael que semana passada, no domingo, nós começamos a primeira reunião de um grupo de pessoas muito pequena, mas não tem problema, porque a Bíblia diz que mesmo que o teu primeiro estado seja pequeno e humilde, o teu último estado crescerá sobremaneira. Então, na semana passada, hoje foi a segunda reunião, o segundo culto, nós começamos a Embaixada Church em Lisboa, Portugal. Amém? Então estamos começando lá. Você que tem parentes em Lisboa, depois o pastor Mike vai passar ali os contatos das reuniões. Nós estamos entrando em terras lusitanas também. E eu sei que o Senhor nos dará um grande crescimento na Europa. Eu vi um dado que eu fiquei assim impactado com esse dado, essa pesquisa. E depois que eu comecei a meditar nesse dado, eu sei que Deus falou ao meu coração sobre algo, e eu tenho crido nisto. Qual é o dado, pastor? Uma pesquisa feita na Espanha, 99,2% das cidades espanholas, das cidades da Espanha, não tem nenhuma igreja evangélica. Só 0,8% tem igrejas evangélicas. É o país menos evangelizado no sentido de igrejas evangélicas, igrejas pentecostais ou tradicionais, não tem. Então, olha o avivamento que Deus vai trazer para o continente europeu. Se a Espanha assim, a Holanda, né, também é dessa maneira. As igrejas antigas do velho avivamento, daquela época passada, elas praticamente fecharam ou viraram danceterias. Isto é Europa. Mas eu creio que Deus está levando milhares de brasileiros cheios do Espírito Santo para Portugal. E vai começar um movimento ali. É impressionante, pastor Michael, o tanto de igrejas brasileiras que abriram em Lisboa nos últimos meses. E eu louvo a Deus por isso, porque toda vez que Deus quer fazer algo, Ele atrai um grupo de profetas para aquele lugar. E eu acredito que Portugal vai ser uma base de avivamento para toda a Europa. Amém? Então estejam orando por um grande avivamento no continente europeu, e isso vai ser tremendo e sobrenatural. E nós vamos participar disso como embaixada, viver isso também e dar a nossa contribuição junto com outros ministérios que Deus está levando para lá. Amém, gente? Glória a Deus. É uma alegria estar aqui. Estou junto com a minha esposa, a pastora Adriane, né? Viemos ver a netinha do pastor Michael e da pastora Liana, a Serena, né? E não é a netinha do pastor Marco e da pastora Leandra? Eles não vão ficar chateados? Filha da Jéssica, nossa neta, mas o pastor Marco e a pastora Leandra já adotaram. Então, nós estamos muito felizes. Então, nós estamos aqui vendo a filhinha da Jéssica, nossa netinha, e revendo vocês, revendo a família, e é sempre bom estar aqui. Gente, vamos lá, porque vocês estão em uma campanha tremenda. Este é um dos períodos mais poderosos que a igreja passa durante o ano. É quando nós estamos nesse período deste livro, essa jornada, esse caminho dos 40 dias de fé e milagre. Porque, meu irmão, quando nós estamos nessa jornada, a gente começa a crer, a ouvir. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra, ouvir os testemunhos. É quando nós somos desafiados, é quando a gente é impulsionado. É mesmo quando a gente não quer ir, alguém nos empurra, sabe aquela coisa? Esse é o tempo
de maior manifestação de milagres e de experiências sobrenaturais da igreja. Porque nós estamos todos os dias falando de fé e milagres, fé e milagres, fé e milagres, fé e milagres, almoçando fé e milagres, jantando fé e milagres, respirando fé e milagres, ouvindo fé e milagres, pensando em fé e milagres e vivendo fé e milagres na nossa vida. Amém? Então o Espírito de Deus está aquecendo. Cada palavra que você está ouvindo aqui de pregadores é um fogo a mais que Deus coloca no seu coração, porque é impossível agradar a Deus sem crer que Ele existe e é abençoador daqueles que o buscam. Então nós precisamos nos aproximar de Deus com fé. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Esse é um ingrediente que não pode faltar na nossa vida para vivermos o sobrenatural. Então nós temos que louvar a Deus por este período. E hoje estamos no 5º dia, não é verdade? 5º dia do livro. Quem está fazendo a campanha junto? Quem está ligado nisso que eu estou falando? Desse livro aqui, 40 dias de fé e milagre. Levanta a sua mão aí. Glória a Deus, vai ser um caminho sobrenatural na sua vida. Eu quero profetizar que não vai terminar esses 40 dias sem que você viva um milagre sobrenatural na sua casa, no seu trabalho, uma multiplicação financeira na sua vida. Deus fará o sobrenatural. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí, abra comigo Isaías 43, 19 e 21. De 19 a 21. Isaías 43, de 19 a 21. Amém? Vou botar aqui no telão também. Diz assim: eis que faço... Vejam só, vou ler por aqui. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Diga coisa nova. Não é roupa nova, é coisa nova. Roupa nova. Ninguém sabe disso aí porque é coisa dos antigos, né? É uma banda que existia aí. Bah. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho. Até no deserto vou abrir um caminho. E riachos no ermo. Sabe o que é ermo? Aquele lugar é um lugar ermo. Um lugar deserto, um lugar que não tem nada. Deus vai colocar um riacho onde não tem nada. Onde está tudo seco. Está aqui a palavra que diz: os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, e meu escolhido ao povo que formarei para mim mesmo. Eu quero que você guarde essa palavra. É nesse capítulo 5 do livro, o tema que dá início ao capítulo é: fé nos mostra o caminho. A fé nos mostra o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho. Jesus disse: eu sou o único caminho. Eu sou o caminho. E não tem como a gente ver e conhecer a Jesus da maneira com que Ele quer se manifestar a nós, se não for pela fé, se não for pela manifestação de uma revelação. Quando algumas pessoas ficam em dúvida com respeito de quem era Jesus, até os seus discípulos dizem essa informação. Olha, Jesus pergunta para eles então: e me digam, o que estão dizendo a respeito de mim? E aí eles respondem: bom, uns dizem que tu és profeta, outros dizem que tu és um mestre, outros dizem que você é fulano ou beltrano. E aí ele faz aquela pergunta para os seus discípulos: e vocês, o que dizem a respeito de mim, de quem eu sou? E aquele momento em que Pedro levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali vem uma resposta de Jesus a Pedro, dizendo: Pedro, naturalmente você não teria como me dar essa resposta.
Ele dizendo, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi nem carne nem sangue que te contou isto, que te revelou isto, mas sim o meu Pai que está no céu. Nós só podemos saber quem é Jesus através de uma revelação, porque senão nós vamos ficar com aquele Jesus que a gente vê os filmes, que a gente leu histórias na religião, aquele Jesus histórico, aquele Jesus que morreu na cruz. A gente conhece a história, a gente sabe quem a Bíblia diz até que ele é, mas a gente só vai realmente conhecê-lo, não só de ouvir falar, mas os nossos olhos vê-lo, é quando nós temos uma revelação pela fé de quem é ele. Por isto, nós somos salvos não por outro motivo, obras ou qualquer uma, mas somos salvos pela fé. Estão comigo aqui? É uma experiência espiritual, a revelação de quem é Jesus. Então, o livro, quando ele vem trazer esse ensino de que a fé nos mostra o caminho, nos mostra a revelação de quem é Jesus. Mas a fé também é um caminho para ser andado, para ser percorrido. Quando Jesus chama os seus discípulos ali, eles eram pescadores, você conhece a história, não preciso detalhá-la, mas ele termina com uma frase dizendo, vocês eram pescadores de peixes, mas eu vos segui a mim, vem comigo no caminho, me segue, porque eu farei de vocês pescador de homens, pescador de almas. Então Jesus não propôs eles para irem para uma escola, nem para um seminário bíblico, não propôs para eles irem para uma religião, mas Jesus propôs para eles caminhar junto com ele em um caminho. E esse caminho não era só um caminho físico, não era só uma jornada de uma cidade para outra, mas era principalmente um caminho de fé, um caminho de sobrenatural, um caminho de cura, um caminho de libertação, um caminho de revelação. Quando eles caminhavam com Jesus, eles tinham uma caminhada de fé. Eles estavam caminhando com o autor e consumador da fé. Sabe, é como você pegar aqui o livro, esse livro que o pastor Michael escreveu, 40 Dias de Fé e Milagre, e os outros que ele escreveu, tantos outros livros bons, e você ter a condição de não só ler o livro, mas passar um dia inteiro junto com o que ele quis escrever, junto com o autor, e dizer, olha, o que você quis dizer aqui quando você fez esse capítulo, o que você estava pensando, porque você está com o autor. E quando se fala a respeito de fé, o que aqueles 12 estavam fazendo era caminhando com o autor da fé, aquele que inventou a fé, que criou a fé, que sustenta a fé, que honra a fé, porque quando nós cremos, e eu gostei muito de uma palavra que o pastor Fausto ministrou aqui alguns dias atrás, eu estava assistindo na internet, e ele disse a respeito do nome de Jesus, eu lembro muito disso, ele diz, olha, a questão não é o nome, não é o nome de Jesus, e muitos de vocês estavam nesse culto aqui, porque muitos citam o nome, muitos conhecem o nome, tem alguém até que se chamam Jesus e não muda nada, mas é a fé no nome, a fé no nome. Então eu posso dizer que também a questão não é a palavra, porque a palavra nunca mudou a história da minha casa, sempre teve uma Bíblia na minha casa, a famosa Bíblia Barça. Hoje eu estou só do fundo do baú. Barça, quem nasceu depois de 1970 não sabe o que é Barça, mas era um compêndio de livros, e vinham de brinde uma bibliona desse tamanho, assim, com as páginas douradas. Não se manifeste que nós vamos descobrir a sua idade, quem conhece. E aí minha família deixava ela lá na sala, aberta, como se fosse ali uma coisa bacana, uma peça de decoração, até para espantar os maus espíritos, sei lá o quê. No Salmo. A gente não era tão crente do Salmo 91, era acho que um outro. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, né? Mas ficava ali, então, aquela palavra não fazia diferença nas nossas vidas, porque era a palavra, era a Bíblia, mas nós não tínhamos fé nessa palavra. Está entendendo? Fé é um caminho. É o caminho. É o caminho que nós somos chamados a trilhar ele. E eu queria
rapidamente, nesses 15 minutos aqui que me restam, compartilhar algumas coisas que vão ser importantes para este caminho de fé. Se o justo viverá pela fé, se é um caminho que eu sou chamado a trilhar, eu preciso saber, em primeiro lugar, que a fé sempre me levará para coisas novas. A fé sempre me levará para coisas novas. Eis que estou fazendo algo novo. Quer viver algo novo? Vai precisar de fé. Porque os milagres que você viveu, que você já conhece, a fé é como aquela ficha que você já usou. Quer milagre novo? Vai ter que colocar outra ficha. Quer milagre novo? Vai ter que renovar a sua fé. Vai ter que usar ela. Quer viver coisas novas? Vai ter que usar a sua fé. Eis que faço coisas novas e já está saindo à luz. Quer ver coisa nova? Quer viver coisa nova? Ei, a tua fé já te fez viver coisas maravilhosas, mas foi para aquele tempo. Agora usa de novo a fé que Deus te deu, que pode ser do tamanho de um grão de mostarda, mas se foi suficiente para você dizer, se mover, vai trazer à existência coisas novas. Fizemos 25 anos de embaixada. Por falar nisso, parabéns, embaixada. Que lindo que foi a festa. Pena que nós não pudemos estar aqui. Vivemos esses 25 anos. Vivemos coisas maravilhosas durante esses 25 anos. E alguns anos atrás, Deus nos levou, a mim e a minha esposa, para começar um ministério em embaixada lá nos Estados Unidos. E junto com vocês aqui, muitas pessoas, de repente a gente foi lá pastorear um grupinho de pessoas, de 20, 25 pessoas. E eu disse, o que nós estamos fazendo aqui? E Deus disse, é um novo. Eu falei, mas geralmente a gente sempre vai para um lugar maior, nunca para um menor. Mas eu tenho aprendido nesses últimos anos, nos Estados Unidos da América, milagres e moveres novos, que nos 25 anos de embaixada, que foram muita coisa grande e maravilhosa, eu não tinha vivido. Se você viver pela fé, nunca você vai ficar enjoado e aborrecido com a vida. Quando você começar a ficar, como dizem os americanos, bored, aborrecido, vem algo novo. Vem um gigante novo. Vem uma luta nova. Vem uma vitória nova. Por isso a Bíblia diz, o justo viverá de fé em fé, de glória em glória. Eu amo coisas novas. Eu amo conquistas novas. Por quê, pastor? O seu temperamento? Não, porque eu amo a fé. E a fé sempre atrai coisas novas. Sempre atrai o sobrenatural. Primeira característica dessa jornada. Para viver pela fé, a gente tem que estar disposto a partir sem GPS. Como assim, pastor? Muitas vezes Deus vai nos chamar para esse caminho e não vai nos dizer para onde a gente está indo. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Ele localizou onde é que estava Abraão, mas não disse para onde ele estava indo. Vai para um lugar que eu vou te mostrar, mas não agora, mas não nesse momento. A gente tem que estar disposto a crer mesmo que a gente não está vendo o que vai acontecer. Mesmo que a gente não tenha certeza, a gente sabe que vai ser vitória. A gente sabe que Deus prometeu. A gente tem promessa de que o Senhor fará. Mas nem sempre, ou quase nunca, sabemos como Ele fará. Do jeito que Ele fará. Por que caminho Ele vai usar. De que forma Ele vai fazer. E o problema é que, muitas vezes, a gente quer saber tudo, todos os detalhes, nos mínimos detalhes, antes de sair. E não é assim que funciona. A gente tem que sair. Ele mandou sair, vamos sair. Ele mandou ir, vamos ir. Ele mandou caminhar, vamos caminhar. Ele mandou falar, vamos falar. Ele mandou semear, vamos semear. Quando Ele nos dá a direção, Ele nunca nos dá toda a direção. A gente não sabe como será. Mas caminhar pela fé vai demandar fazer. Mesmo que a gente entenda que não
Não sabe como é que vai ser. Lembra quando Pedro já pescou a noite inteira, você sabe disso, e ele diz, não tem jeito, e Jesus disse, lança agora a rede, e ele diz, mas Senhor, não tem nada nesse caminho, eu já passei por esse caminho, a noite inteira eu andei nesse caminho, esse mesmo mar, essa mesma rede, esse mesmo bote, tudo aqui que tem, não tem nada novo, tudo aqui é velho, tudo eu já usei, tudo eu já conheço, não tem jeito, eu já estou acostumado com tudo, só tem uma coisa nova nesse contexto. Qual é a coisa nova? A tua palavra. E sobre este novo, eu vou fazer de novo. Sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Sabe quando Deus quer restaurar um casamento que já está desgastado? Um casamento que o marido já não tem respeito pela mulher, a mulher já não tem respeito pelo marido. Um fala azul, o outro já escuta amarelo, o outro fala amarelo, o outro escuta verde. Parece que... Mas os dois agora estão ali na presença de Deus, e por mais que está desgastado, estou com vontade de separar, e vem a palavra de Deus e diz, vou restaurar esta água em vinho novamente. Aí você diz, eu conheço esse homem, eu conheço a casa que a gente mora, eu sei o jeito dele, eu sei o temperamento desse homem, eu sei tudo disso. E ele diz, eu conheço essa jararaca que eu casei, eu conheço essa mulher, eu sei como ela é terrível, eu comecei a conhecer a mãe dela, e agora eu conheço ela, e conheço tudo isso aqui. Você conhece tudo, mas você não tinha uma palavra, que ele transformaria novamente a água em vinho. É a mesma mulher, é a mesma casa, é o mesmo marido, barrigudo, um pouquinho mais barrigudo, mas há uma palavra. Agora você está na presença de Deus. Senhor, sobre a tua palavra, eu vou crer na restauração. Eu não vou entrar no caminho fácil, o caminho fácil do divórcio. Ficou muito fácil divorciar. É muito fácil esse caminho. É muito fácil esse caminho. É o caminho do diabo. É o caminho fácil. O caminho da salvação, ele é estreito. A Bíblia diz, mas o caminho que leva à perdição é largo. Um dia eu fazendo um evento, já contei isso aqui, mas o que me marcou foi o que Deus me falou. Fiz tudo para o evento, investi no evento, as coisas não estavam acontecendo, eu ia ter um prejuízo financeiro, um evento cristão, para abençoar casais jovens, e aí naquela semana eu disse, eu vou cancelar o evento, porque eu não posso trazer prejuízo para a igreja, eu acho que eu criei demais, eu acho que eu fui muito ousado, não era hora, quem sabe, eu estava confuso, eu estava com medo, eu estava sentindo que não conseguiria fazer, e aí eu peguei o telefone para cancelar, e o Espírito Santo disse assim comigo, se você quer cancelar, pode cancelar, você é livre para cancelar, mas sabe de uma coisa, se você retroceder agora, esse caminho de retroceder é fácil, você vai retroceder sempre na sua vida. Eu sei que a particularidade entre um homem e uma mulher é uma coisa, pastor, o senhor não sabe, o senhor não mora na minha casa, o senhor não sabe o que se passa lá dentro, eu não quero entrar nesse assunto, eu não quero entrar nisso, mas o que eu tenho visto com os meus olhos é que há alguns que tomam o caminho fácil e separam hoje, começam o relacionamento amanhã, não tem dificuldade de separar a segunda vez, não tem dificuldade de separar a terceira vez, é aquela mulher que Jesus encontra e diz, você já teve 5. Será que você não viu que esse caminho de abrir mão está acabando com a sua vida? Deus sabe por que eu estou falando isso. Mas o caminho fácil não vai envolver fé. O caminho fácil não vai exigir fé. O caminho da fé é sempre o caminho mais difícil. Eu passando um problema financeiro, já cristão, fazendo campanha para mudar minha sorte financeira. Meu CPF, como dizem nas piadinhas, mais sujo que madeirinha de papagaio. Meu nome sujo. Querendo mudar, mas pastor cristão, passei pela situação, fazer o quê? A Bíblia diz que no mundo tereis aflição. Eu trouxe aflição para mim e para os meus credores. Mais para eles do que para mim, mas eu... Ainda bem que a maioria era banco, mas é credor.
E aí eu estou dizendo, Senhor, muda minha vida, Senhor, restaura a minha vida. E eu preciso, Pai, eu não posso abrir uma conta no banco, CPF sujo, tudo sujo. E de repente, aquele processo, eu tinha perdido o meu CPF, o papelzinho de CPF, e fui pedir o CPF nos Correios, pedi o CPF. E estou naquele processo, esquecendo e tal, e aquela situação, e tocando a vida, e tentando levantar, paga um pouco aqui, o outro você vai esperar, aquela coisa. De repente chega o CPF novo na minha casa. Vocês não acreditam no milagre. Outro CPF, com meu nome. Eu fui lá no Serasa, bati o número. Limpinho! Eu disse, Senhor, o Senhor limpou o meu nome. Peguei o CPF antigo, bati lá, sujinho. Eu disse, é o Senhor. Vou abrir uma conta no banco, vou pegar um empréstimo, vou pagar isso aqui, vou fazer aquilo. O Espírito Santo falou assim, você acha que esse é o tipo de caminho que eu uso? Você acha que esse é o tipo de obra que vem de mim? Ei, o teu é o sujinho, tá? Não esquece. Falei, é o diabo falando comigo. Fui lá na Receita Federal em Itajaí. Eu vou mostrar para eles que chegou um novo, eles vão dizer, não, mas esse é o do Senhor. Não sei, o sistema aqui diz que é o do Senhor. Eu falei, então Deus, aí é contra a autoridade. Aí fiquei lá 40 minutos esperando para ser atendido, veio o auditor, cheguei na frente dele. Falei, olha, houve uma situação aqui, eu estou meio confuso. Eu pedi uma segunda via do meu CPF e veio esse aqui. Dá para você olhar? Ele, ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Esse não é o número do senhor? Sim, é esse novo que chegou. Aí ela... Por quê? Não, nos perdoe, foi um equívoco. O do Senhor é o antigo. Foi mais ou menos 1 ano e 4 meses para limpar aquele sujinho. Mas eu tive que passar. Porque o caminho de fé não é o caminho do esperto, do jeitinho, do fácil. O caminho de fé é o caminho do justo. É o caminho do justo. É o caminho do justo. Vou ter que passar? Vou passar. Mas Deus vai estar comigo no meio da tempestade. Deus vai mudar a minha sorte. Nesse caminho, a gente vai ter que aprender que ele é pavimentado de uma maneira diferente. É um caminho, o caminho de fé, ele usa um outro pavimento, não é cimento, não é bloco, não é pedra, não, é um outro pavimento. Caminho é o pavimento da fé, mas é o caminho, é o pavimento mais seguro que existe, mesmo quando a gente acha que não é seguro. Como assim, pastor? O que o senhor está querendo falar? Eu estou dizendo o seguinte, que quando Jesus veio caminhando sobre um pavimento muito firme, chamado águas, alguém disse, eu também quero andar sobre esse pavimento. Pedro disse isto. E disse, Senhor, existe um caminho que me faz andar num lugar que parece ser impossível. Existe um caminho que me faz andar num lugar que tem tempestades. Existe um caminho, se és tu, deixa eu entrar aí nesse caminho. Você conhece a história? Saltando ele, pisou no caminho da fé, e caminhou, e deu alguns passos no caminho da fé, e aí se assustou com o vento e com tudo, começou a sair do caminho da fé, e entrar no pavimento da água, e Jesus toma ele pela mão, e fala a respeito da fé com ele. Existe um caminho, que faz você estar em segurança no meio dos seus inimigos. Existe um caminho que o Salmo 91 vai dizer que quando nós passamos por esse caminho, pode cair 1000 na nossa esquerda, 10.000 à nossa direita,
mas nós não somos atingidos, porque nós estamos caminhando em um caminho que não afunda, que não tem problema, que os inimigos não nos atingem, que os problemas não nos atingem. Nós podemos passar por um barulho, por vento, por tempestade, mas nós estamos caminhando seguros no caminho da fé. E se nós estamos no caminho da fé, a fé não falha. É um caminho que é asfaltado e que tem um outro tipo de pavimento, mais sólido do que a água. E é esse caminho que nós somos chamados a caminhar hoje. Quando tudo diz que não, crer, caminhar. A fé sempre nos chamará a caminhar. De fé em fé, de glória em glória. Todas as vezes que o Senhor Jesus encontrou alguém sentado à beira do caminho, Ele diz: levanta-te. O que você quer que eu te faça? Sou cego, curado, vamos caminhar. A mulher sendo morta, o que fizeram com você? Querem me matar? Por causa de pecado? Então deixa aqueles que não têm pecado jogar pedra. Vai sozinha, levanta. Começou a caminhar com Jesus. Jesus não aguenta ver ninguém parado. Parece a minha esposa. É eu sentar no sofá. Amor, você pega um copo d'água. Amor, sabe o teu negócio ali do lado da geladeira? Jesus é assim, não aguenta ver ninguém parado. Ei, qual é a aventura da fé que você está vivendo nesse momento da sua vida? Qual é a aventura? O que está te desafiando? 40 dias, o poderoso exército de Israel, e eu estou encerrando com isso aqui, até porque senão vem um gancho e me tira, já deu aqui 40 dias, o poderoso exército parado. Golias saía. Tem homem aí não? Vamos guerrear. Todo mundo, vamos esperar mais um pouco. Segura a onda. Ninguém ataca. Enfileiravam os filisteus, enfileiravam os israelitas. Não tinha guerra. Até que chega um jovem que você conhece, que gostava de caminhar por fé, e diz: por que vocês estão parados? Por que vocês estão parados? Vocês não sabem ainda que Deus não gosta de exército parado? Por quê? Porque tem um gigante. Esse que está falando toda essa besteira do nosso Deus, Ele, vocês querem ficar parados? Pode ficar. Eu não vou ficar parado. Eu vou lá calar a boca desse gigante. Estou parafraseando aqui, você sabe exatamente o que o texto diz. E quando esse Davizinho caminha em direção ao gigante, ele diz: você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti. Eu não vou te esperar não, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. E hoje mesmo Ele me dará a tua cabeça. Está na hora de você se levantar e ir em direção a esse gigante. Quero que, levanta mesmo, levanta agora. Profeticamente, eu estou me levantando, Deus. Às vezes o Senhor, até pela misericórdia dEle, conhecer a nossa fraqueza, Ele deixa a gente ficar sentado chorando um pouquinho. Mas chega uma hora que Deus diz assim: não, chega de chorar, chega de ficar sentado. Ei, Josué, deixa eu te falar uma coisa. Moisés morreu. Ei, morreu. Acabou para ele. Levanta-te, pois tu farás este povo herdar a terra que eu prometi. Somente ser forte, ser corajoso, e eu serei contigo, como fui com Moisés. Levanta-te. Tem o tempo de chorar, mas tem o tempo de se levantar. Tem o tempo de sentir a pancada, mas tem o tempo de se levantar e derrubar o oponente. Você pode até ter levado um soco no queixo, mas não perdeu a guerra. Deus é contigo ainda, e você vai se levantar, porque tem um caminho para você.
E eu lembro bem nessa igreja, o dia que o meu pai faleceu, eu fui fazer o culto fúnebre dele. Eu não entendia por que Deus levou meu pai, eu não entendia, eu já era pastor. Eu dizia: pai, Deus, por quê? Por quê? Por quê? E o Senhor me deu um texto e diz assim: a vida do homem é como uma planta que de manhã ela nasce e no final do dia ela murcha e morre, e eu recolho. Mas tu, apregoador de boas novas, cumpre o teu chamado. Sabe o que Deus estava falando comigo? Você está triste, você pode chorar, eu entendo bem. Eu sei como é que é um filho perder um pai, mas agora tem uma coisa: para de me questionar, porque você tem ainda algo para cumprir sobre a terra. Vai pregar a palavra, vai pregar a palavra, vai caminhar, vai indo, vai avançando. Eu vou te levar para outros lugares ainda, eu vou fazer coisas grandes ainda. Aproveita que você ainda tem tempo sobre a terra. Eu quero dizer isso para você: ei, mulher e homem que está aqui, você não morreu. Você ainda tem tempo sobre a terra. Mas eu perdi um pai, mas eu perdi uma empresa, mas eu perdi o meu filho, mas eu perdi minha família. Eu sei, você chorou, é difícil, mas eu tenho uma palavra para você. Existe um caminho da fé. Levanta-te hoje e caminha esse caminho, e vive o sobrenatural. Porque alguém me disse para falar para você essa noite, exatamente para você, você mesmo. Ele disse assim: fala para o meu filho: eis que eu faço coisas novas. Eis que eu faço as coisas novas, e já está saindo a luz. Vou colocar rios no ermo, e um caminho naquilo que ele acha que é deserto. Se você toma posse disso, quero que você aplauda o Senhor e diga: Deus, enche o meu coração de fé essa noite, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, unge-nos essa noite. Esta igreja, esse ministério sempre foi marcado pela fé. Todas as conquistas que nós alcançamos não foi pela força do braço, mas foi pela fé. Pela fé, Senhor, nós crescemos. Pela fé, Senhor, nós vencemos os desafios. Pela fé nós estamos de pé até hoje. Pela fé o Senhor tem dado novas vidas. Pela fé o Senhor tem crescido a família embaixada. Pela fé o Senhor tem levantado pastores. Pela fé o Senhor tem usado jovens. Pela fé o Senhor tem dado sonho aos mais velhos. Pela fé o Senhor tem levantado profetas. E pela fé nós vamos cumprir o nosso chamado como ministério e embaixada do reino de Deus sobre toda a face da terra. Se você crê nisto, aplauda mais uma vez ao Senhor.